a EMASA conseguiu ganhar pela primeira vez o campeonato estadual interfirmas, entre empresas, promovidos pelo SESI, né, que é o Serviço Social da Indústria. Todos nós temos que ter uma segunda opção. Salve, salve, moçada do esporte, tempo todo, o projeto com a Terra Vermelha. E, obviamente, quem já observa percebe que não estamos na casa da 12 de outubro com a José Bonifácio, e sim aqui na Flores da Cunha, em outra casa importante de Juí, da Selvarium Orquídeas. Uma entrevista agendada aqui para conversarmos com um goleiro orquidófilo. Esse seria o título se fosse fazer uma reportagem para o site do Tempo Todo, que de repente até sai. Osmar Prochnov, o goleiro orquidófilo que nos recebe aqui, hoje não na casa da Terra Vermelha, numa casa para lá de colorida, que é a tua vida hoje, Osmar. É isso aqui, tudo bem? Muito obrigado por nos receber. Muito bem, os amigos, né, entre os nossos cumprimentos. É bom estar falando hoje, digamos assim, de amenidades, né? Que bom, mas esse hoje é o meu recanto, o recanto meu e da esposa, onde a gente desenvolve alguma atividade com as flores, principalmente com as orquídeas, né? E as coisas todas que ficaram para trás são recordações e que de vez em quando, e sempre bom recordar, como vamos recordar agora alguma coisa desse tempo aí que foi maravilhoso também, o tempo do esporte, né? Que hoje a gente já não está mais nesse tipo de atividade, mas isso a gente não esquece não, viu? Verdade. Eu vou pretensiosamente dizer que domino o assunto esportivo, mas de orquídea não entendo nada, por isso trouxe minha especialista, a minha mãe, Anália von Tobel-Berger, a minha repórter especial hoje nessa entrevista, tá, Osmar? Que bom, que bom. Vamos conversar bastante, dona Anália. Mas eu também não entendo isso nada. Entende. Muito bom, é muito bom. Mas tem curiosidade, repórter precisa ser curioso, por isso com a Rosana, com o Tiago aqui, para que a gente possa ouvir um pouco mais dessas tuas histórias. Primeiro, Osmar, eu queria que tu recuperasse teus times no futebol amador aqui como goleiro. Começa por onde, hein? Na verdade, o meu tempo de esporte mesmo, no início, era o Progresso, do bairro Progresso. Não tinha muitas partidas, o pessoal ali, a gente, naquela época não tinha, digamos assim, uma dimensão. Tinha o Guarani do bairro Progresso, que era antes do Progresso, lá depois saiu o Progresso. Aí tinha o Canarinho, o Huracan. Essas eram equipes que tinham aqui e a gente, vez ou outra, jogava uma partida em outra equipe, mas sempre, eu nunca joguei na linha, digamos assim, eu sempre joguei no gol. Pouco que jogava, mas era o local que a gente jogava e que o pessoal conhecia a gente também por causa disso. Mas isso desenvolveu um pouco mais a partir de 78, quando a gente foi ao Exército. Foi servir o Exército e dentro do Exército a gente já tinha digamos assim, essa fama do esporte, do futebol, sim, né? Sim. E com todos os amigos, outros conhecidos, o Chico Cebola, Jair Galvão, outras pessoas que têm a nossa idade, nossa faixa etária, Lauri Vadas, final Lauri Vadas, que é primo, né? Enfim, tinha outras pessoas, Olaídes. Sim. Eu lembro assim, eram todos boleiros, vamos dizer assim, antigamente. Sim. E chegando no quartel, naquela época todo mundo tentava sair fora. O quartel não era o negócio. Se bem que eu não posso me queixar
Eu gosto dessa disciplina e para mim foi espetacular mesmo, porque de quartel mesmo foi muito pouco, porque a gente entrou lá e daí era da seleção de atletismo, da seleção de tiro, da seleção de futebol, da seleção de salão e mais todas as atividades esportivas que tinham com as pessoas do comando, aquele negócio todo ali. E ali se desenvolveu isso. Né? Finado Sargento Garcia era treinador então da Academia Jovem do Caieira. Certo. E o Caieira eu já conhecia antes, esse antes também, conheço outros times que eu citei antes, a academia também estava junto, e na academia a gente ia lá também. Uhum. Mas aí a questão ali junto com o Sargento Garcia, tinha mais um Sargento Silvestre, eu vou começar a citar o Sargento Stan, que até hoje, inclusive, está nos nossos grupos de WhatsApp, a gente está junto aí também. E ali começou essa trajetória do esporte, e a gente sempre no gol. Né? A gente não tivemos assim grandes conquistas, até porque aquele tempo era um tempo dominado pelo Flamengo, pelo Atlas, pelo Ouro Verde, pelo Estrela Vermelha, principalmente pelo Estrela Vermelha e Ouro Verde, que era um embate danado para chegar junto ali, né? É o ano que fecha o São Luís, 77, e esses jogadores vêm todos pro amador. E aí dali para frente começamos a desenvolver isso. E dentro da EMASA, a EMASA resolveu investir no esporte, né? Eu trabalhava na EMASA, entre outras coisas, e junto com ele ali, no quartel. No quartel a gente conseguiu ser campeão dessa região do Exército aqui, de toda a parte aqui. As finais foram em Santo Ângelo, a gente ganhou, a parte esportiva com bola, a gente ganhou tudo. Então isso aí é uma recordação que a gente tem fora de série, sabe? E ali houve uma projeção, porque você tinha todo um preparo na parte física, nesse tipo de coisa dentro do quartel. Tinha regalia por jogar? Os jogadores tinham. Não posso dizer que não. Nós comia 4, 5 vezes por dia, diferente dos outros, a gente tinha hora, a gente ia separado, você concentrava, porque o comando gostava do esporte. Então a gente que era atleta era uma regalia que valorizava a gente nesse tempo, né? Mas isso nos projetou também. Sim. A gente fez um time então para a EMASA disputar. Como EMASA, para fazer integração entre as revendas, entre as empresas que revendiam os implementos e levavam a marca da EMASA, aquele negócio, a gente fazia as confraternizações com as revendas e a equipe da EMASA, aquele negócio todo. E 84 culminou com a EMASA sendo, aquele tempo era muito forte isso, que era o campeonato do SESI, né? Tinha a fase municipal, regional e estadual. Depois tinha sul brasileiro e tinha nacional. Bom, o que aconteceu? Nesse ano foi 84. A EMASA conseguiu ganhar pela primeira vez o campeonato estadual interfirmas, entre empresas, promovidos pelo SESI, né, que era o Serviço Social da Indústria. Com uma particularidade, na verdade tinha 3 particularidades aí que nem eles mesmos acreditavam, né? Sim. Nunca alguém do interior tinha ganho esse título. Porque esse título ele era lá da região metropolitana, pegava ali, ficava Porto Alegre, Caxias, aquelas coisas. Mas na verdade nunca ninguém de fora. A EMASA foi lá e ganhou esse campeonato. Tinham equipes semi-profissionais, se não profissionais, que jogavam lá, que eram, digamos assim, pagas para fazer isso. E essa equipe que nós tínhamos de 84 era uma equipe totalmente amadora. Tinha um outro no meio que era, digamos assim, um deus do futebol. O Sapão, por exemplo, certo. Conhece o Sapão? O Sapão era o nosso meio campo. Certo. O que ele mandava fazer, nós fazia. Mandava extrair o siso, nós fazia. E foi isso que levou, ele que levou esse. O Lorival era o quarta zaga. Certo. Então nós tínhamos o quê? Tinha a zaga, meio campo, e na frente jogava Gilberto dos Santos, que jogou comigo na academia também.
o irmão do Gilmar, que também era zagueiro. Certo. Né? E ganhamos esse campeonato, então foi a primeira vez que alguém do interior ganhou. Nós jogamos, isso eu não estou lembrado, eu sei que nós jogamos todas as partidas do municipal, do regional e do estadual inteiro e nós não tomamos nenhum gol. Fomos campeões invictos. A final foi contra Massa e Ferguson de Canoas. Eles eram medonhos de grande, nós éramos uns danadinhos aqui, né? Sim. Eu sei que o bonito daquilo que o pessoal ligava, nós vamos definir o campeonato com um time aí de uma cidade aí de Juí, em Masa, parece. O que vocês têm a nos dizer? Vamos dizer. Era sempre melhor de duas, né? Com os de fora. Como é que foi na primeira? Nós empatamos, então vocês vão perder a segunda. Ninguém dava vitória quando nós jogava aqui. E foi assim que aconteceu. Lembra desse time, Osmar Base? Ali era... Eu jogava no gol, Lorival, Salmar é o Lepego do lado. Salmar e o Selmar, que era fazia a dupla de zaga com o Lorival. Romero, Gilmar Romero. Na lateral esquerda. Daí no meio, o lateral direito, que eu não estou lembrado quem é que era o lateral direito. Já era o Olde? Não, o Olde ainda não. O Olde entrou um pouquinho depois. Pois é, por isso. O Olde entrou um pouquinho depois. Aí o Sapão. O Sapão no meio. O Vaquinha. O Neide, né? O Ademir. O Ademir que tu daí tá na falando, frente tinha o Canabarro? O Ademir hoje ele era fiscal do CREA. Um moreninho baixinho que anda por aqui. Era muito bom jogador. Certo. Daí tinha, na ponta tinha o Cebinhos. Certo. Numa das pontas. Isso aí. Arimânica. Aí o irmão do Arimânica também entrou depois, um ano, dois depois, mas naquele tempo era o Mânica, o Arimânica. O Silvano. O grandão. O compridão aquele, certo. 2,5 metros de altura. E o Gilberto, do Santos, que era centroavante. Tá. Era esse o time base. Sim. Depois tinha outras pessoas. Nós tínhamos na Imasa, junto com aquele negócio, a gente foi montando. Aí o doutor Hernani Opperman, que atendia os funcionários, atendia também essa parte. Nós montamos toda uma parte de fisioterapia. Sim. Nós atendíamos os funcionários, dado aquele número de acidentes, aquele monte de coisa, a gente recuperava o pessoal ali. Sim. Com fisioterapia, aquele negócio todo, sem ter que onerar os cofres públicos aí para estar fazendo. Fazia ali mesmo, já ficava beleza. Com o médico junto, logicamente. O José Griber. Sim. O Marreta. E o nosso treinador era o Orlando Goetens, que mora aqui na Baixada aqui. O Orlando era nosso treinador. E esse era o time que nós tínhamos. E daí a Imasa, depois desse título, nos deu um ônibus. Na verdade não deu o ônibus, ele deixou botar o nome da associação no lado, tal e coisa, mas era um ônibus que a Imasa utilizava para puxar o pessoal para o trabalho. Mas terça e quinta, que eram os dias de treino, e os jogos e as viagens, o ônibus era da associação. Né? Certo. Então nós saía e fazia isso. O que ficou interessante desse tempo? Depois a gente ganhou mais 2, nós somos 3 vezes, tricampeões do estado depois. Aquilo deu um certo respeito pro resto do pessoal. Opa, vamos jogar em Juiz lá, tem um time lá que vai nos incomodar. E o pessoal, as empresas investiam bastante. Esse time da Imasa de 84 saiu 7 jogadores e que foram para o São Luís, quando o São Luís voltou à atividade. 86. O São Luís voltou desse pessoal, eu não sei se foi 85 ou 86, não estou lembrando. Quando o São Luís voltou, pegou 7 jogadores da Imasa. Sim. Aí já entrou o Olde, o Pinto, depois foi jogar no Guarani, foi jogar no Tupi. Né? Certo. Junto lá com aquele pessoal todo. Aí tinha ali a gente conheceu o Tafarel também, aquela coisa toda. Mas não tinha muita intimidade com ele, na verdade. Tinha mais com o Pedralha, lembra do Pedralha? Claro. O Pedralha era o criador de, acho que criava porco, né? Suíno, alguma coisa assim lá. Mas esse era mais turrão. Isso. Né?
Mas saiu toda essa turma ali e foi pro São Luís. Dali foi o Sapinho, daí já estava o Sapinho também, que era irmão do Sapão. Era para mim ter ido também, mas era na segunda-feira, o Valdir Aguirre, que era o primeiro treinador no retorno do São Luís, ele fez as convocações dele, era para mim ter ido também, mas no sábado, numa brincadeira lá embaixo, eu quebrei o braço. Entre outras coisas, o futebol me deu 7 fraturas. Tem 7 fraturas? Nos braços, clavícula, nariz, dente, enfim. Mas sempre era uma beleza, tava ali. Não se arrepende, né, Osmar? Não, de jeito nenhum, eu faria tudo de novo. Não faria tudo de novo. E daí tinha toda essa gente, né? Jacaré também dessa época, né? Sim, o Jacaré também era. Daí toda essa gente fez parte, então, do retorno do São Luís. E alguns remanescentes com quem a gente jogou, como o caso do Olde, que citaste antes, o Olde depois foi jogar no... Brasil de Pelotas. Ele jogou no Brasil de Pelotas, foi considerado o melhor lateral do Rio Grande do Sul, entrou na seleção do Rio Grande do Sul em 89, se eu não me engano. É ídolo lá no Brasil. Sim. O Jair Galvão, o Bilo, Chico Cebola. A imagem tinha um time. O Guilherme, do Grêmio, jogou conosco. Jogou. 2 temporadas. Que a mulher dele veio terminar a faculdade aqui acho que era informática, se eu não me engano, design, alguma coisa assim. Ela veio terminar a faculdade ali, ele saiu de lá, ele estava em recuperação, quando nós tínhamos aqui todo aquele aparato para fisioterapia, para recuperar. O pessoal, acho que era do Grêmio, não me lembro onde é que era, verificar, não, aqui pode ser, o cara pode fazer. E daí ele acabou jogando uma temporada com vocês. Conosco, foi campeão sul-brasileiro conosco. Depois quem ganhava o estadual aqui, ia para um lugar ou outro, nós fomos a Ponta Grossa, no Paraná, que o sul-brasileiro era lá. Aí eu lembro que nós jogamos lá com uma empresa chamada Monofil. Era uma empresa de derivados de petróleo, alguma coisa assim. Mas era grande. Bom, lá fomos a primeira vez campeão sul-brasileiro, né? De toda essa região aqui. Não tem muita gente que sabe disso porque não tinha tanto acompanhamento. Tinha a divulgação do pessoal todo, mas não tinha todo aquele glamour desse tipo de coisa. Mas é uma das ideias do canal, né? De recuperar algumas histórias. Quem participava disso, né? Sim. Mas é um feito. Esse de 84, que vai agora, ano que vem, 94, 2004, 14, 24, são 40 anos da primeira conquista de um do clube, interior, de uma indústria do interior. Exato. Nunca antes tinha acontecido, né? Não, é pouca coisa. E nós tínhamos também, claro, isso decorre de outras coisas. Tinha o Geraldo Reichert. Goleiro. Goleiro do Inter, era goleiro do Inter. Então quando o Osmar se machucava, nós chamávamos o Geraldo de Porto Alegre para mim jogar aqui. O Geraldo vinha aqui de vez em quando, ele me dizia, mas agora é finado, coitado. Sim. Morreu novo, muito novo. O Geraldo me dizia assim, de novo me botando em fria, né? Porque nós tínhamos uma equipe boa, mas a equipe era humilde. Tanto quando tu pegava gente que tinha mais volume de jogo, esse tipo de coisa, nós tínhamos que superar na perna e no trompaço, de qualquer forma, se ganhava alguma coisa por aí. Sim. No municipal, eu não sei, se perguntasse pro do Verde, aí que você falaste antes, o Ari. O Ari sabe decorar a data do nascimento de todo mundo. Sim, né? Sim. Mas eu não tenho essa graça. Os títulos municipais, isso não guardou, Osmar. Mas a Imasa, eu ganhei com a Imasa 7 vezes o municipal, foi 7 vezes. Claro, o Ouro Verde tem 22, 30 títulos, né? Sim. Mas o tempo de vida também, né? Ali é maior. Isso, a gente ganhou isso, ganhou essas experiências junto com isso aqui. Isso nos rendeu convites de equipes grandes para a gente ir jogar. Mas aí, aquele tempo, isso tinha uma conotação diferente. Então a gente não ia porque tu tinha que ter licença do pai, licença da mãe, enfim, não, tu vai trabalhar, vai cuidar, não vai. Então acabei não indo. Eu tive convite Olha só. Das equipes grandes, Sim. dos outros times aí, pessoal. Para jogar profissional. Sim, para jogar profissional, mas não, a gente nunca foi. Tá. E também não fez falta, né? Mas porque aquilo que você faz em casa que era a coisa mais bonita do negócio. Né?
Um dos assuntos é esse ligado ao goleiro Osmar Prochnow. IMAS, Academia Progresso Guarani, que eu nem sabia que tinha no bairro Progresso. O outro assunto, agora, com a minha repórter, né, a dona Anália, nós vamos conferir. Não tem problema. As orquídeas aqui da Selvarium. Deixa eu fazer uma colocaçãozinha bem... Claro! Bem pertinente para tudo isso aqui. Serve para... Eu costumo dizer que serve para todo mundo. Que na verdade eu fiz assim, enquanto eu corria para o futebol, para a empresa, para outras coisas, eu tinha mais outras atividades, a gente andava sempre a 1000. Tá. Uma mágoa que eu tenho é que eu nunca consegui ganhar o campeonato de salão de Juiz. Eu fui 2 ou 3 vezes vice-campeão. Mesmo? É. Pela? Ali, porque a equipe da IMAS... A IMAS jogou... Com a Silencar, uma vez, mas não cheguei a assinar nada com a Silencar, que era o Biduca, aquela turma toda. Isso. Era com o rapaz ali da Z9, da Z18 ali, o Itamir. O Itamir, mas o Itamir fundou um trilho para mim jogar com eles e não... Tu tinha aquela fidelidade, né? Não, isso era interessante. E aí tu teria ficado com o título, né? Que a Silencar se eles enfaixava. Ganharam umas quantas, eles ganharam umas vezes, eles ganharam bastante. Nós perdíamos para eles mesmo. Sim. E daí sempre surgia isso, né? Jogava conosco. Vai lá dar uma conversada por nós, ver se ele não vem jogar com nós, sabe? Então, não era nem Mas gostava do futsal também, né, Osmar? Gostava muito do futsal. Aí trabalha mais, né, do que no campo, o goleiro. Fui vice do estado também, com a IMASA. Com a IMASA, lá com o Russo Preto. Pá, carazinho, não me toque. É, não me toque. É. Daí, nesse tempo todo, a gente também não se afastou das outras coisas. Eu fui estudar um pouco, me formei em administração, fiz pós-graduação e essas coisas todas em gestão de recursos humanos, na área contábil, na área fui professor também, dei aula durante um período no 2º grau, um curso técnico, na Unigil, acho que eu dei um semestre ali. Olha aí. Um pouco alguma coisa para o pessoal ali, mas na verdade não era como professor, era como... Tinha um contrato por hora aula, alguma coisa assim. Um substituto lá no período. Básicas que bacana. Ali, no tempo mas está no currículo. No tempo da Neita Belato, do Dinarte Belato, aquela turma ali, que eles gostavam muito dessa maneira da gente tratar as coisas com gente, né? Então, e aí já entra outros fins políticos do negócio que eu também não me envolvia, mas de qualquer forma tinha a ver com esse tipo de coisa, né? Certo. E todas essas atividades, gente, e aí eu tô querendo chegar onde é que nós estamos hoje. A gente participava ainda das atividades do município, da comunidade, né? Esse tipo de coisa toda. E a gente se tornou conhecido de certa forma. Você não lembra mais da cara feia do Osmar, mas se falar do nome, tem uma grande parte de uma faixa etária lembra da gente. Muito presente na comunidade, Osmar. Tinha que ser presente. E isso, e por lidar com gente na minha atividade profissional principal, isso me levou a ter uma segunda via, uma segunda caminhada. Eu recomendo isso para todo mundo. Muita gente me dizia assim, sim, mas eu ganho tão pouco, como é que eu vou? Eu digo, tu não vai montar nada fisicamente. Tu tem que montar alguma coisa para te sentir bem quando você aposentar, quando você não puder mais trabalhar, quando você não tiver uma atividade diferenciada ou coisa parecida, você tem que ter alguma coisa que você possa fazer e que vai preencher o teu tempo e te manter vivo. Porque eu vi muita gente nesse meu tempo de RH determinar e me dizer, agora eu vou me aposentar, agora eu vou levantar às 10 da manhã, eu vou levantar de meio-dia, agora eu vou viver. Durava 2 ou 3 meses e a óbito. Gente, não é assim que se funciona. Digo, esse negócio não é assim. Eu vou começar a fazer alguma coisa diferente. Aí eu e a Reni, minha esposa, digo, vamos montar alguma coisa. E achamos Casamento das Orquídeas, que ela te dá ninguém fica rico com isso, mas ela te dá um retornozinho financeiro e ela te dá um envolvimento total. E tem uma coisa que é fundamental. O pessoal vem aqui, nós vamos conversar
2 dias aqui dentro e não vamos falar da vida de ninguém. Porque as orquídeas é assunto, vou te contar. E aí quem vem aqui para ver das orquídeas, né, dona Nália, quer falar de orquídea. Não quer falar da vida, do que foi ou não foi, se são algumas mazelas, o que te dói, o que não te dói. A flor está tão bonita, está tão linda, tá... Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Poxa, isso aqui parecia tão difícil, mas não é tão difícil. Ah, isso aqui parecia fácil, mas é difícil. Você passa um tempo inteiro com atividade. E não é uma atividade só de vocabulário, de palavras. É uma atividade que se você tem que botar a mão na massa, você tem que puxar, você tem que fazer força a certas horas, porque quando você vai lidar com um substrato para plantar, não é um substratinho, tem pedra, tem coisas que você tem que carregar para montar nesse negócio. A gente vai dar uma olhadinha aqui. Vai! Todos nós, uma recomendação, também não seja mais indicado para fazer isso, mas de qualquer maneira eu digo assim, todos nós temos que ter uma segunda opção. Não interessa se a idade, não interessa nada disso. Porque um dia a tua atividade principal vai parar. Alguém vai superar, alguém vai te superar, e a gente é superado todo dia. E tu tem que superar alguns, e não tem ninguém sabe mais do que ninguém. Mas essa segunda via é uma coisa tua. Nessa você vai chegar no fim do teu caminho. Certo. Mas com um pouco mais de longevidade, um pouco mais de qualidade de vida. Algo prazeroso. É assim que é. Oh, claro que é assim que bom. é. Vamos entrar no mundo de Selvarium. Vamos? Que bom, gente. É agora. Seguindo então a nossa entrevista hoje fora da Casa da Terra Vermelha, com todos os ruídos a favor e contra que a Flores da Cunha apresenta aqui, com a movimentada via, mas agora aqui no mundo de Selvarium Orquídeas, da dona Reni e do Osmar, e com a minha repórter agora, é com a senhora. Isso. Nós não vamos ficar ricos, como disse o Osmar, com as orquídeas, mas nem precisa, né, mãe? Não. O que é isso? A gente fica encantada, né? Uma mais linda que a outra. Isso faz poucos anos que a gente conheceu. Na verdade Aqui em Juiz, aqui em Juiz estamos há 36 anos já faz 36 que a anos. gente lida com isso. Mas nesse tamanho, assim, são em torno de 6 a 7 anos. Quanto? 6 a 7 é. anos. Mas eu acho que a mãe está perguntando sobre a origem da orquídea. A orquídea é uma das mais antigas flores. Tem citações de Confúcio sobre as orquídeas. Eu não tenho nenhuma que Confúcio citou nos escritos dele, né? Nenhuma florescendo agora. Mas essas orquídeas, dona Nália, essas que estão nas árvores, essas que tem naquela árvore ali na frente, que tem nas outras aqui, que chamam Dendrobium nobile. Esta é uma planta oriental, não é brasileira isso aí. Tem todas as árvores aqui, porque a temperatura, o clima aqui é parecido com lá nessa faixa da terra. E na faixa de Confúcio cita essas orquídeas que eles chamam de lã. Lã é orquídea na linguagem dos chineses lá, desse pessoal todo lá. E depois existem citações, muitas citações, inclusive citações históricas comprovadas, porque se tem registro disso, né? O tempo do rei Salomão. Sim. A rainha de Belkis. A rainha de Belkis era o que o Salomão casou, o rei Salomão casou N vezes, eu não sei quantas vezes. Cita a orquídea no meio da história. Mas tem uma historinha aí que diz assim, a rainha de Belkis foi uma das esposas dele, então por isso ela é rainha, né? Sim. Ela tinha que dar um presente para Salomão em função do casamento. E ela perguntou para uma das escravas dela, o que eu vou dar para alguém que tem tudo? Certo. E daí essa escrava, isso é contado em muitos livros, né? Disse a rainha de Belkis, ao maior dos reis dê uma orquídea de presente.
E foi o que ela fez. Um presente para quem tinha tudo, mãe. Exato. Daí ela deu essa orquídea e a partir disso foi registrado essas coisas todas, né? Vem, mãe. E Tá curiosa por qual aí? isso faz parte, então, da história do mundo, né? Olha aí, essa aqui? Bah, essa ou essa? Isso Não são... tem? Isso que o pessoal chama, dona Nária, de catleia. Catleia. Mas não é só catleia. Aqui tem 3 plantas junto. Tem braçávula, tem lélia e tem catleia. Então a gente chama de BLC, braço lélia catleia. É um híbrido. Esses grandes são híbridos. Não são plantas que nasceram na natureza. Isso aí foi resultado de cruzar as plantas, dar esse tipo de coisa aqui. Tá? Não tem explicação. Não tem? Não tem. Essa planta aqui é uma Almaqui tipo malê. É uma BLC também, um abraço lélia catleia. Coisa também. mais linda, né? Essa aqui, ó, é a planta mais reproduzida no mundo. Criação dos japoneses. Tá? Por isso, Almaqui, tipo malê, que são coisas dos japoneses. Só que daí, essa planta é nossa. Essa planta saiu daqui. Levaram para lá, misturaram ela, criaram este amarelo maravilhoso, e aí botaram o nome deles e mandaram de volta para o mundo. Registraram ela, então a planta é deles. Tem uma outra planta muito interessante. Olha essa aqui, né? Essa aí é Braçolélia catélia George King Esperendite. É a flor do Dia das Mães. Essa aqui. Essa floresce no Dia das Mães. Mas ela é linda. Ela é linda. Na verdade, algumas coisas assim, né? A senhora já ouviu falar de uma orquídea com cheiro de chocolate? Não. O nome dela é Oncidium Cherry Baby Sweet Sugar. Ela é nada mais, nada menos do que a nossa orquídea amarelinha aqui. Que o pessoal de Miami veio aqui, pegou nossas plantas no mato, levou lá para cima, mexeram com o DNA, mas não troca de gênero, ficou no mesmo jeito. De amarelo botaram para vermelho e ela tem cheiro de chocolate. Cheiro de chocolate. Eu tinha uma por aqui, uma pequenininha aqui da A senhora tem orquídeas. E essa Tem, mas não planta, muitas. eles botaram esse nome daí e veio de volta para o mundo como se fosse uma planta deles. No entanto, é uma planta nativa nossa aqui. A senhora sabe cultivar. Aquela amarela lá, ó. A senhora sabe cuidar de Essa orquídea. também é filha. Esta planta amarela aqui, ó. Essa planta amarela aqui, ó, é filha da planta que tem no mato. Ó, tem no mato, né? Essa Só eu que conheço. a do mato só é desse tamanhinho assim pra É cima. bem pequena. Os japoneses vieram, pegaram isso, levaram para lá, fizeram isso desse tamanho e botaram o nome de Oncidium Aloha Ivanaga e mandaram pro resto do mundo como se fosse deles. Na verdade, isso aqui é brasileiro. Brasileiro Isso do aqui mato. é nosso. Isso aqui, não desse tamanho, porque isso aqui eles mexeram, né? Porque a nossa era pequenininha. Isso aqui é filho de um dos oncídios que nós temos aqui, que é o flexosa. Tá? Eu tenho até muito de flexosa por aí, que é o natural. A senhora tem alguma dúvida? Agora, ela termina de florescer. Daí o que a gente faz? Né? Cada uma tem uma Sim, maneira de vamos conduzir. dizer, mas mais Mas simples. essas aqui, ó, vão terminar de florescer. Florescer? A gente vai pegar, ela vai ficar assim, ó. Vai murchar. Murchar. Né? Aí a gente vai pegar aqui, pegar essa aqui que está terminando, ó. Tem um aramezinho aqui, que é o condutor, aquele negócio todo, né? Para manter a planta de pé, porque ela é muito grande, ela cai. A gente vai tirar isso aqui fora e vai cortar esse talinho fora aqui. Corta fora aqui. Bota adubo nela e põe ela na mesa para ela dar flor no ano que vem de novo. Porque a nossa nunca dá flor no segundo ano. As orquídeas têm 3 coisas que a gente tem que satisfazer. 3 coisas. Que nem a gente. Aí, para mim, eu passei alguns anos tendo problema de conseguir fazer as pessoas entender isso. Aí eu desenvolvi uma maneira diferente de explicar isso para as pessoas e eu duvido que você esqueça. São 3 coisas que as orquídeas precisam para dar flor e para crescer saudável, bonita, verde. Tá? E essas 3 coisas, eu, a senhora ou qualquer um de nós, né, também precisa.
nós precisamos comer? Precisamos, né? Elas também precisam comer. Então, nós comemos a comida normal, nós tomamos café, tem gente que não toma. Nós almoçamos e nós jantamos, né? A orquídea também tem que fazer isso. Então, eu estou falando de adubo. Tem que ter um adubinho que é para ela. Tem que botar na dose que ela gosta de comer. E daí eu vou dizer para a senhora põe esse adubo de 60 em 60 dias. Ou põe esse na folha de 15 em 15, ou de 20 em 20, ou de 30 em 30. Vai fazer isso, dela vai ter comido que nem nós também comemos. Essa é a primeira coisa. Segunda, a gente precisa tomar água. A planta também. E aí é bem igual. Aí o pessoal me pergunta assim, quando é que molha as orquídeas? Aí eu digo, dá água para elas quando elas estão com sede. Daí a pessoa diz assim, mas como é que eu vou saber quando elas estão com sede? É fácil, a senhora também não vai esquecer. Bem fácil. Por que é que a senhora toma água? Porque eu tenho sede, né? Tem sede. Então agora nós vamos descobrir, eu vou responder quando é que ela tem sede. Quando ela está seca. Aí ela está com sede, de dar água para ela. Não vai errar nunca. Essa história que o pessoal conta, de água na segunda, deixa fora a terça, dá água na quarta. Não. Uma vez por semana? Dá água, não. Dá água para ela e fica cuidando. Essas aqui estão na hora, eu vou ter que dar água para elas hoje, elas estão secas. Bem seca. Bota a ponta do dedo, é um termômetro, põe aqui. Tá seca? Seca. Hoje eu tenho que dar água para elas. Elas vão ficar 1, 2 dias sem água. Quando a temperatura é muito fria, a gente estica um pouco isso, deixa elas um tempo mais seca, para não esfriar essa água, porque isso seria prejudicial para o desenvolvimento dela. Elas não gostam muito de frio. Pergunta. Mas quando se dá água para as orquídeas é quando elas estão com sede, quando elas estão secas. E não põe terra, porque eu derramo a água aqui e a água sai toda embaixo. Só fica aqui dentro a quantia que ela precisa. Ela não pode ficar encharcada, ela tem que ficar úmida. Sim. Tá? Bem simples, não é nada complicado. Que a água dá, água limpa. Se conseguir pegar e guardar a água da chuva, a melhor água que tem, dá água para ela. Mas não põe dentro de uma vasilha de alumínio. Pega num galão de plástico, alguma coisa, num container desse de água, essas coisas, tudo bem, mas não alumínio. Tá? E daí põe um caneco inteiro, a senhora não vai botar uma borrifadinha, põe um caneco inteiro ali dentro. Essa é a segunda coisa que tem que ter. E a terceira, nós para sobreviver, dona Maria, nós necessitamos ter uma casa, nós temos que ter uma cama, nós temos que ter um quarto, um lugar onde descansamos, onde a gente vai recuperar as energias. As plantas também. Aí o que entra nisso? O tipo de vaso, que é que nem a sua cama, é aqui dentro ela vai dormir, vai morar, ela vai viver aqui dentro da casa. O tipo de substrato que tem aqui dentro, onde que a gente planta ela. O lugar que a gente coloca ela, que não é muito quente, tem muito frio, por isso nós falávamos daquela temperatura, daquele negócio quente, né? Tem que ser claro o suficiente, o solzinho da manhã tem que bater nela, mano. De meio-dia para frente, não pode mais pegar sol. O sol da tarde, o sol das 11 horas já é muito prejudicial. Ele vai queimar 98% disso aqui é água. Então, se pegar um sol muito quente aqui, queima tudo. Queima. Ah? Mas eu coloco que nós não teria que ter alguém que nos instruísse sobre isso. Mas, na verdade, aquele negócio, né, dona Ana? Eu tenho muito orgulho de dizer que esse é o meu diferencial. Vem aqui comprar uma planta e eu vou te dizer o que é que você vai fazer com ela. Pois é. Eu vou te ensinar e não vou te cobrar nada. Então tá. O pessoal que vende isso comercialmente, sem ter a preocupação com a planta ou com quem te comprou, não vai saber te ensinar. Não sabem. Tá? Aí nós temos um sloganzinho, a gente ama o que faz. Isso está em todos os meus registros, tem isso. A senhora vem aqui, leva uma planta, eu vou lhe dizer onde é que a senhora vai botar, quanta água a senhora vai dar, que adubinho a senhora precisa, eu tenho ali. Aí tá? sim, né? E vou lhe explicar. Se a senhora fizer certo,
A possibilidade, 100% ninguém dá. Mas se a senhora fizer certo aquilo que eu lhe disser para fazer, a senhora tem 80% de chance de que essa planta vai florescer de novo. Tá? Vou pedir para o Luiz me ajudar. Não tem problema. Aliás, às vezes tem que me ajudar sim. Tem que botar ajudar. ele trabalhar, tem que trabalhar com orquídea. Né? Gosto mais de buscar as limas dela lá. É, minha gente. As colheitas de Mas lima. não tem como flores, né? Na A verdade, natureza. assim, ó, como a gente vai fazer as coisas. A mãe acorda de manhã só para te dizer, e aquilo que há pouco tu dizia, ela se aposentou e o que vai ser a minha razão de viver? A mãe curte um passeio lá na Beia, onde ela mora, na Exato, minha mas irmã, para olhar como Cada dia tem amanheceu uma coisa aquele mais dia. bonita. Qual é a Exato. sua preferida? A flor preferida sua? Aqui É, a gente vai mexendo. A sua? A minha? É. Rosa eu gosto muito. Isso, ó. Eu mas tenho, ó, essa, escuta vocês já essa, conhecem, uma roseira sem espinho. Tem. Tem. Tem roseira, agora tem rosa branca, tem rosa cor de laranja, tem rosa vermelha, tem rosa verde, tem rosa azul e tem rosa preta. Eu tenho uma que eu conhecia quando era criança em Cornel Barros. Nós tínhamos ela numa cerca, assim, era Sachsenkreuz o nome dela. Sim. Mas desapareceu, nunca mais ninguém teve. que Não essas é são- que agora eu consegui pela neta, Ah. ela me mandou do Rio uma muda. Tem. A gente tem coisas incríveis. A mãe ficou maravilhada. E é essa sem espinho. Sem espinho. Tem. Tô com um buquê no vaso que dá gosto. Daí não se machuca, né? Vou Nada, botar os dedos ali nada. na hora, porque na verdade, uma das últimas que saiu agora, que é a rosa preta. Mas como Tá? é? Ela é resultado lá. E os japoneses não têm o que não inventam, né? Eles inventaram isso com cinzas vulcânicas e tal e coisa. Eles criaram um substrato onde a melanina dessa planta fosse ficar uma planta com estilo de preta. Na verdade não existe melanina preta, o que existe é Mas isso melanina também. vermelha. E ela é tão concentrada, mas tão concentrada, que se você olhar é preta. Aí você pega uma lanterninha de LED, numa noite escura sem outra luz, põe em cima, você vai ver que o fundo é vermelho. Minha repórter quer sentar? Não. Não quer? No meio das flores não. Não precisa sentar. Gente, a gente vai descobrir coisas maravilhosas. Olha aqui, ó. que Essa que aqui é? é das pequenas. Ó. Mãe das Ó. pequenas. Ah, aqui. essa é aquela. Isso é uma orquídea pequena, ó. Olha assim pra lá, ó. Olha só. Coisa linda, né? Essa é muito bonita. Tá? Olha o tamanho disso, né? Ela tá plantada num toco. Eu botei um toco aí, eu montei um toco aí. Muito linda, É. né? Aí tem umas que a gente planta num arame. Que nem esta aqui, ó. Num arame. Ó. Ali é mudinha? Essa é uma música que está saindo nela, mas dá uma olhada aqui, vó, não tem nada de terra aqui. Nada, nada. Nada, não precisa de nada. Ela vive porque essa parte das raízes, ela pega da umidade do ar para viver. Tá? Mas tem que molhar também. Hã? Tem que Precisa molhar uma vez também. por dia e tem que dar adubo uma vez por semana. E o senhor pega a manga assim? Pega, pode botar, pode passar com a molhar. mangueira. Essa aqui tem uma muda aqui, tem uma muda aqui, tem uma muda aqui, tem uma ali saindo e tem 3 cachos de flores que vão sair aqui em cima. Coisa mais linda. Tá? E essa planta aqui é azul. 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 É tipo uma orquídea. Ela é uma orquídea. É uma orquídea. É uma orquídea chamada Vanda. Luiz, olha isso, presa num... Não numa tinha arame. visto Não dessas? tem nada A aqui. senhora Nunca. Ó. Às vezes a disse gente que ia bota- render a conversa. Às vezes a gente bota. Essa aqui também, ó. Essa aqui também é uma orquídea Daquelas. da mesma daquela ali. Ó. Olha só. Ela não tem nada. A gente só põe um plástico pequeno aqui embaixo com uma mudinha pequena que nem aquelas que eu tenho lá. Daí a gente põe ali para botar aqui para ela ficar aqui dentro. A gente pendura o aramezinho e põe ela vai crescendo. Olha o tamanho que ela tá. Ela vai dar flor agora. Logo, logo ela dá flor. Ela deu flor aqui. Ela deu uma florzinha aqui.
né? Sim. A gente corta o talinho fora, ele vai secar. E ela vai sair flor por aqui ou aqui agora. Nos primeiros dias agora ela vai sair flor de novo. Hoje eu tenho que molhar elas. Essa aqui tem que molhar todo dia. Essa não dá para olhar se está úmida ou não, porque ela não fica úmida. Pois é. Se molha ela, leva um tempo, no outro dia eu tenho que dar um banho nela de novo. E tem que ser, como a senhora falou, com a mangueira. Com a mangueira. Tá? Porque não pode pegar um tanque e mergulhar lá dentro e depois mergulhar a outra. Se uma está doente, passa para a outra. Eu já fiz isso. Então, a senhora enfiar pode... num balde, depois a outra, né? Aí se uma delas está doente, a senhora vai matar todas elas. As outras também pegam a doença. E nós não temos muitas. É né? que nem no hospital, né, bom? Que nem no hospital a gente não pode tomar uma injeção com a mesma agulha. Ah, é assim que funciona. Aqui pra cá tem... Aí tem coisas que não tem flor, por exemplo, agora, né? Se ela quiser sentar. Não, sim. Ó, aí tem algumas raridades. Raridade. Isso aqui. Isso aqui é um Fimatoshio. Essa planta aqui. Está extinta. Não existe mais na natureza. Foi extinta, totalmente extinta. Tá? A folha é muito bonita, né? É. A folha é o comando dela. Aqui é o broto, ó. 2 brotos. Tá? Isso a gente... Agora, essa aqui me saiu melhor que encomenda. Saiu 2 frentes. Vai dar 2 cachos agora no ano que vem, em janeiro. Essa floresce em janeiro. Aí aqui tem uma que vai começar a abrir agora. Ah, essa. Ó. Não tem cheiro. Tem nada de cheiro. Nada essa aqui. de cheiro. Não, agora não, mas ela tem cheiro. Essa planta é um Celogine trinervis, o nome dele. Como é que ele guarda os nomes tudo? Ah. Os que eu tenho aqui a gente guarda. Isso aqui eu abri, deu 6 mudas. Essa aqui, elas eram tudo uma só, eram desse tamanho assim. Eu tirei, montei, para umas a gente vendeu, né? Então daí foi passando. Aqui, isso aqui tá. Outra linda, né? Aqui tem umas pequeninas. Essa aqui agora está terminando. Ah, que linda. Essa tratada assim, essa aqui tinha 17 ou 18 flores. Essa planta já ganhou 2 ou 3 vezes o nacional. Essa é da minha coleção. Ganhou concurso essa? Sim. Qual é o diferencial dela aí? Ela é uma planta que você diferente. vai trabalhar, você pode ir onde é que você quiser, você não vai achar ele. Você vai achar em coleções isso aqui. Ela chama... Isso aqui é uma... Epicatleia. É um epidendrum cruzado com uma catleia. Tá? Porque as orquídeas a gente cruza. Sim. Aí, orquídeas, tem umas que é que nem tu cruzar um gato com um cachorro. Não vai dar certo, não dá cruzamento. Ah, Tem que ser do mesmo gênero, senão certo. tem que estar dentro disso, né? E essa é um caso, É verdade. Isso aqui não, isso aqui eu montei pra cá agora. Isso aqui não é orquídea, né? Não tem Isso aqui é Xanadu. Não é Como o nome? Xanadu, não é costela de Adão. Não, mas tem a pequena. Esse aqui é pequenininho. Costela de Adão é bem grandona. Aham. Essa é Xanadu. Tá? Isso é uma orquídea da Alemanha. Tá? Essa é uma orquídea da Alemanha. Essa aqui é uma pequenininha que está florescendo agora. Ó. O tamanho. Essa é uma octoméria. Tá? Essa aqui era a primeira orquídea negra. Tem umas coisinhas ali. Tem, baixa pra mãe, olha só. Ah. Maxillaria junquiana é o nome disso. Tá? Então essa aqui agora, eu vou deixar terminar de florescer, eu vou mudar ela, abrir, tem muita gente que quer muda disso, então a gente vai acabar. Essa tem que botar água. Todas as vezes. Ó, essa aqui. É uma orquídeazinha. Aqui tá a flor dela. Tá? A senhora identifica? Tem dessas maior, né, mãe? Com essa flor. Parece mais a boca de leão, né? É bem Olha. parecida, né, com a boca do leão mesmo. É. Ó, aqui tem aqui vai sair uma flor, ó. Tá? E daí a gente faz as mudinhas disso para vender, vô. Ó.
brotou, agora está na hora de vender. Ela fica uma planta gigante, mas vai levar 20, 30 anos para ficar desse tamanho, né? Aqui tem flor, elas estão começando agora, estão abrindo. Essa aqui está toda florida. Ah, Essa é uma boca de jacaré, isso. Tanto que o nome dela é alligatorífera. Alligator. Tá? Essa é a alligatorífera. Isto aqui está começando também agora. Isso é uma discóidea. Ela não abre, ela fica assim, ó. olha Tá? só. Ela fica uma bolotinha. Tá? É uma discóidea. O pessoal gosta disso aqui. Não é necessariamente pela beleza. Temos que não é uma coisa tão bonita, mas de verdade, quem faz coleção, coleciona a exoticidade, não. Certo. Sim. Muitas vezes não a beleza do Sim. negócio, né? Colecionador valoriza isso. Sim. Aqui vai florescer uma planta que também não é de venda. Isso Não. é uma angula, ó. Ah, que botão enorme. Ó. E essa aqui é uma orquídea, mas essa aqui abre diferente das outras. Ela vai abrir. Ela abre no meio, é que nem parece um ovo, né? Ela abre uma parte para cá e uma parte para lá, bem amarela. Essa é parente daquela, só que eu botei coisa aqui para ficar úmido e ela cresce para baixo e entra dentro do vaso das outras aí. E da muda? Não, Aqui? isso aqui é só Não, mas a aqui- raiz. Não dá. Só? Não, Não não dá. dá raiz. Não dá muda. A muda se der é aqui em cima. Tá? Ali tem uma da mesma, ela tá cheia de muda. Tá? Só que não dá para tirar ainda, porque as mudas tem que botar a raiz também. Quando um dia tiver raiz, a gente consegue tirar. Tá? Olha aqui uma raridade para vocês verem. Tá vendo essa coisa aqui? Sim. Isso é do nosso mato. A senhora consegue ver que aqui é marrom? Sim. Tá? Então essa planta aqui tem muito no nosso mato, lá no Tem. nosso rio. Essa é a irmã dessa aqui, ó. É, Só que essa aqui é só amarelo. só amarela. É. Esta é a raridade disso aqui. Raridade tem marrom. essa aqui? Sim, não tem marrom. É a mesma daquela aí, não tem marrom. É só, Só amarelo. amarelinha. Só amarelinho. Então isso é uma flor chamada albina. Albino. Albina. Aqui tem as pessoas que são albinas, Aham. aquelas que são muito brancas, não Sim, podem ir no sim. sol. As plantas também A têm planta isso. também. É. Esta é uma planta albina. Tá? Muito lindo. Essa aqui floresce o ano inteiro. E a flor é dentro da folha. Olha ali, ó. Ali está a florzinha. Deus Ó. Olha ali do dentro céu. da flor ali. Sim. Ali, ó. Tá, dona? Todas elas têm. Todas elas. É. Sim. Existe em torno de... Cuidado da escada. Existe em torno de... Luiz, olha essa aqui. O que tem nessa, mãe? Essa floresce dentro da folha e sempre no mesmo lugar. Tá? Não? Relaxa, não, Eu porque já eu vi. estou cuidando aqui para deixar. Uma orquídea? É, Sim. uma orquídea. Uma esse Conhecia aí isso? é uma Pleurothallis. Agora eles trocaram o nome, agora chama Aciana. Olha ali, ó, Luiz, lá dentro É. a flor. Eu disse que valia a pena, só que a senhora tomou conta da minha entrevista. É, né? Gente, Tá aqui muito embaixo, comprido. vamos ver se ela consegue descer. É, aqui, consegue dona Ana. descer aqui ainda, vamos ver. E nós vamos fazer aquilo que nós estamos fazendo agora, dona Ana. Eu converso com todo mundo, passo o dia inteiro falando. Aquela que eu mostrei a mudinha para vocês, ó, essa aqui é minha matriz. Olha o tamanho. Olha o Ah, tamanho aquela. dessa aqui, ó. Essas não são de venda. Não? Essas não tem como. Não. Essas aqui são Não. minhas matrizes. Não vende, mano? Não. Essas aqui são plantas que vão para exposição. Tem muita Só para coisa se que tem. exibir essas aqui. Essa é para se exibir. Olha essas aqui, ó. Olha isso aqui, cara. Isso aqui é muito delicado, bem delicado. Isso é um bulbophyllum, tá? É. Ela é uma coisinha bem... Ah, Luiz, olha bem perto isso aqui. A natureza, né? Só para As explicar. coisas são assim, ó. Lembra que eu mostrei para vocês uma lá Já na frente, falei. aquela Isso. compridinha cheia de... Essas do toquinho. Aqui eu plantei ela no toquinho, mudinhas dela. Tá? Aquela lá da frente, ó. Aquela que tem flor lá. Como eu plantei ela no toquinho, ela vai demorar um tempo para dar flor de novo. Essas aqui já estão pegas, ó. Tudo pega já. Olha aqui, ó. Essas aqui são outras. As raizinhas, todas elas já... Essa vai crescer, tá? Isso aqui dá uma flor lindíssima. Parece um pedaço de plástico. Isso dava para começar, né, mãe? Pá. Mas só que essa é um pouquinho
mais complicada. Mais complicado, Você não né? me quer de sócio? Essa Quer de Ô, sócia? Venha trabalhar Olha. junto aqui. Mas que bom, vó. Que Só bom que pra eu só olhar tenho as essa flores. vontade. Olha aqui, ó. Essa vai florescer agora, com 4 flores. Olha lá em cima. Ela saiu fora. Aí todas essas aqui sempre tem alguma coisa que vai Sempre. dar flor. Olha aqui, ó. Nunca Essa- está sem flor, né? É, sempre tem. Olha essa aqui, ó. Olha aqui. Ah, Ó, tá aqui as flores. Ó, e as folhas são bonitas. as folhas né? estão bonitas, é. Isso tem de tudo. Sempre vai ter um bichinho que ataca. Olha aqui, tem folhas que não estão bonitas, ó. E qual é a terra que o senhor põe aqui dentro? Isso Só aqui, aquelas cascas? casca de pino sem tanino e sem resina. Tem que tirar a resina fora. Se botar casca de pinos com resina e tudo, morre a tua orquídea. Ai, olha aqui, Luiz. E essa aí? Isso é uma vanda também, mas essa sente o perfume disso bem devagarinho. Ah, Bem devagarinho, cheira bem devagarinho. Não vai lhe dar. É bom, né? bom. E a gente não consegue saber. Eu não Cheira consigo aqui, saber Luiz. o que é o perfume. É suave, é bom, Muito. mas não consigo colocar Sim, isso. Porque definir. todo perfume nos remete a alguma coisa. Isso. Esse aqui não me remete para lugar nenhum. deixa ele vir. Quer tô cheirar? gozando. Cheira Olha, isso. um cheiro muito. Bem devagarinho para te ver uma coisa. Ela é Que suave, delícia. deliciosa, Que delícia, mas né? eu não Que consigo me lembrar. delícia. Eu não consigo lembrar. Esses dias atrás me veio um treco na cabeça. Ó, vem tipo, até aqui assim. E ela não tá com muito perfume. É. Sabe o que eu Uma lembrei esse dia coisa atrás? Eu dei vontade de dizer, parece que de tu tá mastigando um pureza. chiclete daquele tutti-frutti, sabe? É mesmo, um pouco. Mas não é tão parecido também, mas é. É. Agora, e outra coisa muito linda que vai estar por aqui, que vai abrir agora, é isso aqui, ó. A gente não dá bola, ó. Aqui. Isso é bem laranja. Chega a arder no olho. Só Olha que ele como não é abriu só. ainda. Aqui estão as que estão com botão e umas que já começaram a abrir. Daí depois, quando abrir, eu boto pra lá. Tá? Olha que cor estranha, né? Esse é um laranja, né? Aqui nós ficamos 2 dias falando. Sim, sim. 2 dias. Vai ter o programa 2, o programa 3. É, temos sim. Essa abriu agora, eu tenho que levar lá pra cima. E tem mais um ali que não abriu Olha ainda. só, né? Tá no lado ali. Muito bom. Também tem o perfumezinho. Essa tem. Se não tem agora, daqui a pouco ela tem. Tem. Porque elas não têm perfume sempre. Sempre. Aquela que está perfumada ali, daqui uma hora não tem perfume nenhum. Porque ela gasta uma energia desgraçada para botar perfume. O perfume é para chamar um bichinho para vir polinizar ela. Já pensou? Mas aqui não tem abelha, a senhora não viu abelha aqui, né, vó? Não, Não tem, porque a abelha sabe que não tem mel. Estão muito fechadas, muito é apertadas. assim. Olha aqui, ó. E daí então nós encerramos a parte 1. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho as pequenas penduradas. As pequenas, mano. É. Ó. Aqui tem um monte pequeno. Olha aqui a florzinha aqui, ó. Isso não é orquídea. Olha aqui em cima, ó. Consegue ver, vó? Aham. Ali, dona Anália, ó. A flor. É. Aquela que a senhora já Essa tinha visto aí. na folha. É. Sim. Essa é diferente. Aí são pequeninas assim. Essa aqui é toda branca, não está florescendo. Isso aqui é um dendróbio japonês. Isso aqui tem uma flor até. Olha, ó. Olha ali, flor branca. Tá? Essa tem uma flor. Essa aqui tem uma florzinha branquinha. Essa aqui é aquela que tem os toquinhos lá. Essa aqui é uma planta muito interessante, muito bonita. Ó, não precisa nada, só está plantada num taquinho, no toquinho, ó. E ela vai florescer agora. Não tem nada, tá junto no toquinho aqui. Tá? Essa aqui é da minha coleção, essa aqui já é um prêmio. Olha aí, premiado. Ah, é. Essa é uma planta premiada. Essa aqui é uma Isabelia virginalis. A flor dela tem 1 centímetro mais ou menos, mas tu enxerga ela a 20, 30 metros de distância, porque ela é tão forte, chega a ser como luminosa. É muito, muito bonita. Ela vai florescer em final de janeiro, começo de fevereiro. Se valeu a pena. Esse passeio valeu a pena. Aprendeu? Aprendi Que bom, dona Ana. e vou voltar aqui. Vai voltar. Esse era o combinado.
o tempo todo, saindo do estúdio, saindo da Casa da Terra Vermelha e vindo até a Selvarium Orquídeas. Agradecer ao Osmar. Nosso assunto esportivo acabou ficando em segundo plano, porque a minha repórter aqui, muito curiosa, como deve ser um repórter, acabou tomando conta. E a gente viu toda a paixão que tu tem, que dedicou para o esporte, as amizades que tu fez. Eu te conheci pelo esporte, depois te entrevistei como secretário do município, administração, saúde, mas foi no futebol que eu conheci. E na entrevista da semana passada, muito interessante o que o professor Paulo Otero dizia, que a gente se revela dentro de uma quadra, dentro de um campo de jogo. O teu caráter tu demonstra também dentro e fora, dentro de uma quadra, de um campo. E aqui a gente vê um pouco mais do Osmar, o Osmar orquidófilo, muito mais que goleiro hoje, não é, Osmar? Mas eu tenho orgulho de dizer uma coisinha. Diga. E que se revela dentro de campo, né? Eu joguei durante... amadoramente, logicamente, né? Isso. 15, 20 anos. Eu nunca tomei um cartão amarelo na minha vida. Nunca. Nunca, nem uma reprimenda de nenhum tipo de árbitro nos jogos onde é que eu tive. E olha que eu me envolvi em alguns acidentes com fratura e tal coisa, mas nunca fui punido com um cartão amarelo. Não precisa desse tipo de coisa, gente. Eu não consigo ver diferente isso. Que faz parte. Talvez por isso que a gente venha para esse lado. Obrigado a todos os amigos aí, a todos eles, né? A vocês da produção. E estamos à disposição aqui para qualquer assunto que diga respeito a futebol e flor. É conosco mesmo. Obrigado por abrir a casa. Muito obrigada. Obrigado, Renato. Obrigado pela senhora ter vindo aqui. Vamos voltar aqui para aprender um pouquinho. Isso é bom, isso é bom. Ainda dá tempo, né? Volte, sempre dá tempo. Sempre, dona Ana. Tempo todo. Pode ser acompanhado semanalmente, as entrevistas às quintas-feiras. Você pode acionar o sininho e aí no YouTube receber as notificações e curtir também, se entender que valeu a pena assistir. A gente agradece a cada semana novos integrantes no canal que estão seguindo, e assim nós continuamos, né? Em dias agora, no mês de maio, em que Paulo Baier esteve no estúdio, o capitão Gilmar Bischoff, o comandante da brigada, o Basquetito de Cruz Alta, o Ceretinha contando as histórias do futsal, e hoje aqui com o goleiro orquidófilo Osmar Prochnov. Até a próxima!